Vocês podem sentar-se. Eu não vou ler o texto, mas você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Esse texto que trata da ressurreição de Jesus é de uma importância enorme devido ao que nós vamos mostrar aos irmãos aqui hoje, com a graça dele, que nós encontramos nesse texto. O apóstolo Paulo começa dizendo: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Esse verso 2, primeiro ele fala do evangelho que ele anunciou, que eles receberam e que continuariam, e que ele entendia, eles continuavam firmes nesse evangelho. E ele declara que por meio deste evangelho eles poderiam ser salvos, desde que eles retivessem a palavra da mesma forma como ele havia pregado este evangelho. E ele acrescenta ainda: a menos que vocês tenham crido em vão. A menos que você tenha crido, eu creio, mas isso não mudou a sua vida. Então o evangelho não fará aquilo para o qual ele foi dado e o que ele é poderoso para fazer, porque o problema não estaria nesse caso do evangelho, mas naqueles que o receberam, a menos que tenham crido em vão. Porque se cremos no evangelho, realmente nós podemos dizer que somos salvos, porque nós cremos naquilo que o evangelho diz e nós nos apropriamos disso. Por isso que ele diz: por meio dele vocês também são salvos. Romanos 1,16, o apóstolo escrevendo aos romanos, ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o evangelho que nós encontramos nas escrituras do Novo Testamento, é o evangelho que tem poder para a salvação de todo aquele que crê nesse evangelho. Ele disse: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. O que ele quis dizer com isso? O apóstolo recebeu o evangelho mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo naturalmente viveu no tempo de Jesus, mas no tempo de Jesus ele não estava nem aí para Jesus e possivelmente teria sido um daqueles que se opuseram a Jesus, e a Bíblia não entra em detalhes, mas ele veio opor-se ao evangelho depois que Jesus subiu aos céus, quando o evangelho começou a ser pregado. Então ele se tornou opositor ferrenho do evangelho e do próprio Senhor Jesus. Pois bem, então como é que ele recebeu este evangelho? Será que ele ouviu de alguém lá em Jerusalém? Ele diz que não. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 11 e 12, ele diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum. Ou seja, nenhum homem foi até ele e pregou esse evangelho. Os irmãos sabem que ele estava perseguindo os cristãos quando o Senhor apareceu para ele e ele caiu no chão e caiu cego, ofuscado pelo brilho da glória de Deus, e ele foi nesse momento que ele então perguntou:
Aliás, o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele diz: porque não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Não que necessariamente tenha sido nessa ocasião, no caminho de Damasco, que ele tenha recebido essa revelação, mas ali ele começou a receber revelação. Depois ele foi visitado por Ananias, que impôs as mãos sobre ele, ele foi curado. E Ananias ministrou com certeza alguma coisa a ele, para que ele pudesse então ser também batizado nas águas, porque foi nessa ocasião que ele foi batizado nas águas. Mas o Senhor apareceu para ele várias vezes e se revelou a ele. Então, nesse texto nós ficamos sabendo que o Evangelho tem 4 principais pilares. Eu não estou dizendo que são só estes pilares. Poderíamos acrescentar outros, mas são estes os que nós encontramos no texto, que vai de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 até o verso 11, onde nós queremos chegar. Mas o primeiro pilar é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Essa expressão, segundo as Escrituras, é de fundamental importância. Aqui Paulo estava se referindo quando falou sobre, dizendo que foi isso que as Escrituras dizem, ou é isso que as Escrituras dizem, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Porque é isso que ele entendeu, as Escrituras diziam. Que Escrituras eram essas? No tempo do apóstolo Paulo não existia a Bíblia como nós conhecemos hoje, com o Novo e o Velho Testamento. Só existiam as Escrituras do Velho Testamento. Então não existia outro registro de Escritura a não ser aquelas que nós encontramos hoje nas páginas do Velho Testamento. Então, onde foi que ele tirou isso, segundo as Escrituras? Com certeza ele estava se referindo a Isaías, o profeta Isaías, que profetizou a morte de Jesus com riqueza de detalhes, até maiores do que as que nós encontramos. Eu não diria maiores, mas coisas que só pelo Espírito de Deus alguém poderia escrever, porque ele descreve com muita riqueza de detalhes. Começando o verso 4, para não começar um pouco antes, o texto diz assim: certamente ele, está se referindo a Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras trata-se de feridas, de machucados que Jesus teve pelo corpo inteiro. O verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isso descreve o homem vivendo a sua própria vida do jeito que quer, como acha que deve e acha que está certo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Não abriu a boca porque ele tinha que ir à cruz, e se ele abrisse a boca, ele não iria à cruz. Se Jesus se defendesse, ele não iria à cruz. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías continua dizendo: pela opressão e pelo juízo, ou seja, pelo julgamento, ele foi levado à morte. E de sua linhagem, quem se preocupou com ele? Com ela, melhor dizendo, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, pois derramou a sua alma na morte, verso 12, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Marcos, capítulo 15, versículo 28, nos dá conta de que e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado, porque Jesus foi crucificado entre dois ladrões, dois malfeitores, que foram crucificados ao mesmo tempo em que ele foi crucificado. Jesus também disse que esta palavra estava se cumprindo nele. Lucas 22, 37, ele diz: pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Jesus estava prevendo exatamente o que estava para acontecer em cumprimento à profecia de Isaías. Por isso, o primeiro pilar do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo as profecias do Velho Testamento. Dissemos que o Evangelho tem 4 pilares principais. O segundo é que Cristo foi sepultado segundo as Escrituras. Isaías também profetizou o seu sepultamento com pormenores. Ele diz assim no verso 9 do capítulo 53: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Os ímpios que morreram ao seu lado foram sepultados como ele também foi, mas o texto enfatiza que com o rico esteve na sua morte. O que significa isso? Mateus 27, 57 nos fala que Jesus recebeu um sepulcro novo de um homem rico chamado José de Arimateia. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Então, a profecia de Isaías se cumpriu com riqueza de detalhes. José de Arimateia era ilustre membro do Sinédrio e esperava o reino de Deus. É o que nos conta Marcos, capítulo 15, versículo 43. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ou seja, naquela hora ele tomou uma posição. Ele foi até Pilatos, ele saiu da obscuridade da sua fé, e ainda que esperasse o reino de Deus e fosse, como nós vamos ver, discípulo de Jesus, ele mantinha sua fé oculta, com medo dos seus pares do Sinédrio. E em João 19, 38 a 42, nós ficamos sabendo também que ele era discípulo de Jesus. Isso já foi dito em Mateus 27, 57, mas aqui também diz isso. Diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Cristo, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi
levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Esse material era usado no embalsamamento. Enrolava-se o corpo em faixas e iam colocando estes ungüentos, estes perfumes que conservavam até certo ponto o corpo e impediam que odores pudessem ser levantados por um bom tempo. E o texto diz: e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus, à noite também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo. Ninguém tinha usado esse túmulo, no qual ninguém tinha sido colocado. De quem era esse túmulo, não sabemos. Possivelmente José de Arimateia teria comprado os direitos desse túmulo, que nunca tinha sido usado, porque devia custar uma fortuna. Ali, por causa da preparação dos judeus, é porque era véspera de sábado, e quando fala em preparação, é preparação para o sábado, porque no sábado não se fazia nada, tudo era feito na sexta-feira. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Mas Isaías também profetizou que em Jesus não seria encontrado pecado nenhum. O mesmo texto, no verso 9, diz: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Vejam os detalhes e os pormenores. Isso é dito no Velho Testamento. Pedro depois, mais tarde, diria: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Jesus mesmo disse: quem é que me convence de pecado? Se vocês veem algum pecado em mim, falam. Não tinham nada que falar de Jesus. Então, o segundo pilar, que Cristo foi sepultado segundo as Escrituras. Dissemos que o Evangelho, nesse texto, tem 4 principais pilares. Vamos para o terceiro, que Cristo ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. Davi profetizou sobre a ressurreição de Jesus. O Salmo 16, versos 8 a 11, dizem assim: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Por isso, pois não deixarás a minha alma na morte. Alma, aqui se refere ao ser inteiro. Esse termo é usado por Jesus nos Evangelhos, quando ele fala do homem total, do ser integral. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há delícias perpetuamente. Como é que a gente sabe que esse texto fala da ressurreição? Porque ele diz claramente que Deus não deixaria que ele permanecesse na morte, nem permitiria que o seu corpo se decompusesse. E Pedro referiu-se a esta profecia no seu primeiro sermão, no dia de Pentecostes. Atos 2, 29 a 32, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Porque está dizendo, olha, essa profecia não tem nada a ver com Davi, é uma profecia que se refere a Jesus. Então ele diz, sendo ele, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte,
nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Isso Pedro disse no dia de Pentecostes, durante o seu primeiro sermão, do qual resultou a salvação de inúmeras pessoas, quase 3.000 pessoas. Então, o terceiro pilar do Evangelho é que Cristo ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas dissemos que nesse texto nós encontramos 4 pilares principais. O quarto, que Cristo apareceu ressurreto aos que nele creram. Jesus apareceu a Pedro, é o que diz o verso 15 de 1 Coríntios, capítulo 15. E apareceu a Cefas. Cefas é o nome de Pedro no aramaico. Mas nós ficamos sabendo também através de Lucas, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Mas Jesus apareceu aos 12. O texto diz: e depois aos 12. Marcos 16,14 diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. As mulheres tinham visto Jesus ressuscitado, na realidade foram as primeiras a vê-lo, e outros tiveram, como aqueles dois que estavam de caminho para Emaús, eles viram Jesus antes dos 12 e eles não o reconheceram. João capítulo, não creram os 12 quando os dois e as mulheres lhes contaram. Mas João registra ainda o seguinte, João 20,19: ao cair da tarde daquele dia, o dia que ele ressuscitou, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Então foi quando Jesus se manifestou aos seus discípulos e especificamente aos 12. Você vai dizer, bom, quanto aos 12 você vai entender daqui a pouco. Lucas 24, 36 a 43 diz assim: falavam eles ainda quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. As marcas estavam lá. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Jesus teve que fazer mais do que normalmente a gente pensa que seria necessário para que eles pudessem crer. E talvez eu e você, se estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Infelizmente, o ser humano é assim. Mas o apóstolo Paulo nos dá conta que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez depois que ele ressuscitou. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive.
porém alguns já dormem, alguns já tinham morrido. Paulo diz que Jesus foi visto por Tiago. Esse Tiago aqui não é o irmão de João, o apóstolo, mas sim Tiago, irmão de Jesus, que inicialmente não cria nele, mas depois veio a crer. Ele, não só ele, mas os seus irmãos também. E o apóstolo Paulo nos dá conta que Jesus foi visto por todos os apóstolos, os quais, mais tarde por todos os apóstolos. Você vai dizer, mas ele não tinha se apresentado a eles? Nós temos que lembrar que quando Jesus se manifestou a primeira vez, quem é que não estava presente? Tomé, né? Então, 8 dias depois, Jesus apareceu a todos os apóstolos. João 20, 26 a 29 diz: passados 8 dias, depois que ele havia ressuscitado, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Já é a segunda vez que ele faz isso. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: porque Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Eu creio que nós estamos aqui entre esses, né? Jesus foi visto depois de todos pelo apóstolo Paulo. Não sabemos quanto tempo depois. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Isso porque ele foi um apóstolo posterior ao período em que os apóstolos eram apóstolos de Jesus. É um apóstolo fora do tempo, um que nasceu fora do tempo. Finalmente, Lucas descreveu a ressurreição de Jesus assim. E eu acho extraordinária a maneira como ele escreve. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E ele se refere ao Evangelho de Lucas dizendo: escrevi o primeiro livro a Teófilo, é uma referência a Lucas. Teófilo era a quem ele estava escrevendo, e porque ele escreveu para Teófilo, hoje nós temos o Evangelho de Lucas e temos o livro de Atos. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Eu teria muito que dizer aqui, mas nós não vamos fazer isso não. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. É um testemunho fantástico esse de Lucas com relação ao que aconteceu, em relação às muitas manifestações de Jesus ao longo de 40 dias. E aqui nós sabemos que durante 40 dias, após a sua ressurreição, ele ainda esteve sobre a terra, até que ascendeu os céus. Conclusão: o Evangelho tem 4 pilares. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, que Cristo foi sepultado, segundo as Escrituras. Terceiro, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E quarto, que Cristo apareceu ressurreto aos que nele creram. Por isso o apóstolo Paulo disse no verso 11 de 1 Coríntios 15: portanto, seja eu
ou sejam eles, ou seja, os apóstolos, assim pregamos, e assim vocês creem. Nós cremos porque eles pregaram, e muitos creram, e o Evangelho chegou a nós. Agora, voltando lá ao início, os versos 1 e 2. Irmãos, venham lembrar-nos do Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Bem, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu não sei se entre nós temos pessoas que já ouviram falar de Jesus de montão. Pessoas que têm recebido informações acerca de Jesus. Mas nós vimos hoje na mensagem, ainda que rapidamente, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer implica em ter a sua vida mudada, não porque você escolheu mudar, mas porque você escolheu Jesus, e quando você escolhe Jesus, Ele muda a sua vida. Você não tem poder para mudar você não tem poder para deixar o pecado, você não tem poder para ser uma nova criatura. Esse poder é sobrenatural e vem de Deus através de Jesus quando você crê nele. Mas é necessário que você diga, eu creio e eu quero. Se você crer e se você quer, Deus vai fazer a parte dele. Jesus vai fazer a parte dele. O Espírito de Deus vai vir sobre você, vai tomar a sua vida e vai fazer você uma nova criação. E se houver entre nós alguém que ainda já ouviu isso muitas vezes, mas ainda não se deu totalmente ao Senhor e quer fazer isso, eu vou pedir que você não demore, porque eu não vou ter tempo para ficar aqui insistindo. Mas se você quer de fato, e você ainda não fez isso, e se você tem vivido uma vida de incredulidade, de ceticismo, de indiferença, de frieza, de acomodação, e quer se entregar totalmente ao Senhor nessa manhã, levante a mão, e eu vou orar por você. Se há entre nós alguma pessoa que se encaixa aqui nisso, não é nenhuma vergonha fazer isso, muito pelo contrário, é um ato de coragem que agrada a Deus, se você realmente for sincero. E eu só vou perguntar mais uma vez, alguém quer fazer isso? Alguém que está aqui e ainda não fez isso, levante a sua mão e eu vou orar por você.